Brasilinas e brasileiros, respirem fundo porque o roteiro de hoje parece episódio de filme de terror, mas é só um noticiário internacional mesmo. O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, morreu num ataque dos Estados Unidos e de Israel. Segundo a agência iraniana ILNA, bombardeios atingiram a residência dele. Olha o nível da manchete. Não é morreu após longa doença, é morreu em bombardeio. Já começa com trilha sonora do Hans Zimmer. Ahmadinejad governou o Irã de 2005 a 2013, sexto presidente da República Islâmica. O homem ficou famoso por duas coisas: confrontar o Ocidente e negar o Holocausto. Ou seja, basicamente o Twitter em forma de gente. E claro, em 2009 ele veio ao Brasil visitar ninguém menos que Lula. Porque Stalinácio tem um dom. Você coloca um ditador no Google Maps e ele já aparece com o Lula dando abraço, sorrindo, oferecendo cafezinho e dizendo: companheiro. A visita provocou protestos no Rio e em Brasília. Comunidade judaica, grupos religiosos, defensores de direitos humanos, todo mundo dizendo: ei, talvez não seja uma boa ideia dar honras de chefe de Estado para um cara que nega o Holocausto e quer acabar com Israel. Mas Lula não pode ver um líder autoritário que já abre os braços. É tipo o colecionador de álbum da Copa, só que o álbum dele é Ditadores do Mundo. Ahmadinejad virou amiguinho. Foto, sorriso, tapinha nas costas. Lula olhando para ele com aquele olhar de: a imprensa que não entende nossa amizade estratégica. Só que agora, Ahmadinejad foi só mais um dos líderes iranianos eliminados numa ofensiva atribuída a Trump. E aí, o negócio ficou mais pesado. O ditador, Ali Khamenei, também foi morto. E a população iraniana, esmagada por décadas de teocracia, censura, polícia moral, repressão, tá comemorando. Aí vem o comentário padrão da esquerda gourmet. Mas é desumano comemorar a morte de alguém. Depende. Quando morre um ditador que oprimiu o próprio povo, que perseguiu mulheres, que financiou terrorismo, que sufocou qualquer dissidência, o povo não está comemorando uma morte, está comemorando um fim. Ninguém chorou por Adolf Bigodinho, ninguém fez vigília poética por Mussolini. Saddam Hussein não ganhou especial na Netflix chamado O Lado Sensível do Ditador. Mas quando é aliado ideológico, aí vira complexidade geopolítica. A esquerda diz: isso é interesse geopolítico de Trump. Sim, vamos falar do interesse geopolítico do Trump. Ele quer um bloco de países democráticos alinhados aos Estados Unidos. Se possível, países que prosperem, deem lucro, fortaleçam sua economia. Que horror! Agora vamos comparar com o interesse geopolítico de Lula. Financiar, apoiar e defender ditaduras como Venezuela, Cuba, Congo, montar um clube do bolinha autoritário. Enquanto democracias liberais falam de liberdade e prosperidade, as ditaduras amigas do Lula falam de censura e repressão. Aliás, censura essa que vem sendo implementada aqui no Bananil, lentamente, com verniz de regulação responsável. Então sim, eu tô com a população iraniana que finalmente sente o gosto de respirar sem um ayatolá no pescoço. Aí entra Donald Trump numa entrevista à CNN Internacional, dizendo que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão dando uma surra no Irã. Olha o nível do vocabulário presidencial. Dando uma surra. É o presidente da maior potência militar do mundo, falando como técnico de futebol de várzea. E o presidente americano Donald Trump disse em entrevista exclusiva à CNN que os Estados Unidos estão dando uma grande surra no Irã, mas que o que ele chamou de, abre aspas, grande onda, fecha aspas, ainda está por vir. O âncora da CNN Internacional, Jake Tapper, falou sobre esta entrevista e é o que você vai ouvir agora na tradução de Denise Bobadilha. Jake, o que você conta pra gente? Olha, eu acabei de desligar o telefone, eu falava com o presidente Trump, foi uma ligação de 9 minutos, uma entrevista na qual falamos sobre a guerra no Irã. Eu vou compartilhar algumas partes com vocês. O presidente falou que nós estamos dando uma surra no Irã, que está indo tudo muito bem, que a força é muito poderosa, estamos usando a maior força militar do mundo. Eu perguntei ao presidente quanto tempo ele acha que essa operação militar pode
pode durar, ou guerra pode durar, ele disse, olha, eu não sei o quanto tempo vai durar. Eu acho que poderia ser 4 semanas e nós estamos à frente em nosso cronograma. Eu perguntei se há mais ataques para ajudar o povo iraniano, ou para que ele tome controle do regime. Ele falou, sim, nós estamos ajudando, mas acho que agora todo mundo devia ficar dentro de casa porque não é seguro nas ruas. E aí o presidente disse que vai ficar ainda menos seguro, porque a gente ainda não começou a atacar com força. A grande onda ainda não aconteceu. A grande vai acontecer em breve. Estamos dando uma surra neles. Temos as melhores forças armadas do mundo. Trump parece personagem de filme do Michael Bay. E ele ainda diz: a grande onda ainda nem chegou. Isso não é diplomacia, isso é trailer. A grande onda está chegando. Você já imagina um porta-aviões surgindo no horizonte com música épica. Ele disse que espera que dure 4 semanas e que estão adiantados no cronograma. Adiantados no cronograma. O homem está falando de guerra como se fosse entrega de obra. Era para ser em 4 semanas, mas entregamos antes do prazo. Ele também falou que o Irã atacou países árabes, Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Emirados, e que isso enfureceu os vizinhos. E ele solta: eles nos amam, mas estavam observando. Trump é o único presidente que fala de alianças internacionais, como se estivesse narrando um reality show. Eles nos amam. Já imaginou o Itamaraty falando assim? Não dá. O Itamaraty fala em grave preocupação com a escalada. Nota amorfa, nota protocolar, nota que não provoca nem cócega. Enquanto isso, o Laranjão fala: derrubamos 49 líderes. 49? Isso não é operação militar, é limpeza de elenco. Ele disse que os iranianos nem sabem quem os está liderando agora. É basicamente aquele momento do filme em que o vilão perde todos os generais e fica sozinho olhando para o mapa. E aí, Trump cita a doutrina FAFO, Fuck Around, Find Out. Traduzindo diplomaticamente, mexeu, achou. E a operação chamada Epic Fury foi descrita como cirúrgica, precisa, transformando o bunker em casa de palha do porquinho Cícero. O lobo invadiu a casa de palha do porco mais velho num instante. O porco mais velho, em pânico, estava prestes a fugir para a casa do segundo porco. De repente, uma bala de canhão caiu do céu. Não tem mais lugar seguro. Isso muda completamente o conceito de soberania para regimes que se escondem atrás de direito internacional enquanto financiam terrorismo. Enquanto isso, aqui no Bananil, Celso Amorim-Najad vai à Globo News dizer que devemos nos preparar para o pior. E agora de manhã eu conversei com o Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente da República para assuntos internacionais. E ele me deu algumas declarações importantes. Primeiro, ele vai conversar com o presidente Lula por telefone agora de manhã, porque ele está no Rio de Janeiro, vai participar de uma aula inaugural na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas ele disse o seguinte, abre aspas: ninguém é juiz do mundo. Matar um líder de um país que está em exercício é condenável e inaceitável. Ele falou isso, claro, sobre o assassinato do líder supremo Ali Khamenei. E ele disse ainda que, abre aspas, devemos nos preparar para o pior, fecha aspas. Se um petista diz, preparem-se para o pior, eu fico tranquilo. Para eles o pior é não poder roubar ou não poder mentir. Mas Amorim esclarece. Perguntei, o que seria o pior, chanceler? E ele respondeu que seria o aumento vertiginoso das tensões no Oriente Médio, com grande potencial de alastramento. O pior pode ser o alastramento do conflito. Porque, claro, o Oriente Médio era um spa de tranquilidade até ontem. Rios de chocolate, florestas de marshmallow. Ele menciona que o Irã fornece armamento para grupos radicais. Só esqueceu de dizer que faz isso há mais de 40 anos. E que a ação americana é justamente para tentar interromper essa exportação de caos. O governo brasileiro divulgou nota falando em grave ameaça à paz. Curiosamente, na segunda nota já não citou diretamente Estados Unidos e Israel. Tá com medinho? Porque estava prevista a reunião de Lula com Trump em Washington. E agora assessores já falam em adiar. Dias ou semanas? Sem dúvida, de sábado para cá, essa visita está sendo repensada na sua data. O governo quer que essa visita aconteça, o governo brasileiro. Na semana passada, em viagem à Coreia, Lula chegou a dizer que gostaria que fosse pelo dia 16, isso é, em 2 semanas. Trump, na sexta-feira, estava vendo agências internacionais, chegou a voltar a dizer que quer receber Lula em Washington. O que aconteceu hoje pela manhã, falando com assessores presidenciais, é que
o Brasil está achando que não tem clima neste momento. Primeiro, pela posição brasileira, que vai na contramão do que Donald Trump está fazendo, né, da fora. A segunda nota, especialmente muito dura, no sábado, de Itamaraty. O Brasil tem um posicionamento pelo direito internacional, falando hoje ainda com integrantes do Itamaraty, que vai na contramão do que Donald Trump está fazendo, né, da forma como ele articulou esse ataque, esse conflito. Mas é claro que a área mais política do governo, que está pensando nas eleições, quer que esse encontro aconteça. O que a gente ouve é que o próprio Trump deve estar sem tempo neste momento para receber o presidente brasileiro. Eu conversava nos últimos dias, inclusive, com o embaixador Celso Amorim, e ele lembrando como é importante uma visita de Estado, que os Estados Unidos recebem 3 ou 4 presidentes em visita de Estado só ao ano. Então, seria muito importante para o Brasil e para os Estados Unidos, para a relação dos dois países, né? E a agenda eleitoral do Brasil, que é mostrar que Lula é recebido por Trump, está numa boa relação com o governo, até para tentar neutralizar uma ação de Trump durante as eleições. É um temor de quem está pensando estrategicamente a campanha de Lula, uma manifestação do governo Trump ou de integrantes do governo em defesa de Flávio Bolsonaro ou até contra Lula, enfim, tem essa importância, isso está na mesa. Só que o que eu ouvi hoje de manhã é que muito provavelmente seja atrasada em algumas semanas, até agora se fala fim de março, talvez abril a visita, a depender, claro, do andamento desse conflito no Oriente Médio. E tem tanta coisa para conversar. Claro, Lula arrumou a desculpa perfeita para não ir. Imagina o clima, Maduro preso, Ayatollah morto. Se eu fosse o Lula, também ficava com receio. Vai que ele vira mais um número no bingo geopolítico do Trump. E imagina a cena na Casa Branca. Trump olha para o Lula e pergunta: Então, navios iranianos no Brasil? Urânio enriquecido? Base chinesa na Bahia? Com que cara ele responde: Presidente Trump, eu não estou me sentindo bem, que a nossa conversa vai ficar para um outro dia. A verdade é que o mundo viu uma estratégia de decapitação militar redefinir limites da guerra moderna. Ditadores que usam superestruturas multilaterais como escudo estão descobrindo que papel não segura míssil. E isso choca a academia e parte da mídia que prefere debates em seminário com café e biscoito. Na prática, Lula nunca foi neutro. No terceiro mandato, ele tentou aproximar o Brasil do eixo autocrático anti-ocidental. Elogiou regimes, flertou com o terrorismo estatal. Brincou de adolescente revoltado no quintal dos Estados Unidos. E acabou enquadrado. Porque no fim, Lula tem mais instinto de sobrevivência que Khamenei. Ele sabe que não tem bomba nuclear, ele sabe que não tem força militar. E pior que não ter soberania, é ter a ilusão dela. O recado foi claro. Para Hezbollah e Houthis, a fonte secou. Para ditadores globais, soberania não é escudo para quem financia terrorismo. Se você vira ameaça existencial, vira alvo. Para o povo iraniano, surge um vácuo de poder. E talvez, pela primeira vez em décadas, uma chance de virar a página. Washington e Tel Aviv abandonaram as linhas vermelhas no papel. Resolveram incinerar as linhas na prática. E no meio disso tudo, Lula está órfão. Órfão de Ayatollah, órfão de ditador, órfão de foto constrangedora. O mundo virou tabuleiro. E enquanto alguns falam em grave preocupação, outros estão reescrevendo as regras do jogo. E no bingo geopolítico do Trump, cada ditador riscado é uma cartela a menos para o clube dos amigos do Lula. No fim das contas, Lula não é aquele adolescente burro que desce pro porão escuro para investigar o barulho estranho. Ele é o adolescente que escuta o toque-toque na porta, olha pela janela, vê o Jason com a motosserra e grita: Gente, sabe aquela reunião em março? Então, minha mãe não deixou.